Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como bloquear a mudança de plano de fundo em um sistema aqui Linux utilizando o ambiente desktop XFCE4. Então eu estou utilizando aqui no momento o Ubuntu 22.04, mas qualquer sistema aí Linux que utilize o XFCE4, você vai poder fazer essa operação de bloqueio. Então veja aqui, eu tenho o ambiente aqui nesse momento. Se eu clicar com o direito aqui e vir em configurações de área de trabalho, eu tenho a opção de estar mudando esse plano de fundo. Ó. Eu posso mudar o plano de fundo. Eu também consigo mudar aqui essa barra se eu quiser. Por padrão, o XFCE4 ele vem aqui em cima essa barra, né? Então eu habilitei a opção de descer ela aqui. Fiz algumas configurações para ficar dessa maneira aqui, mais parecida com o ambiente padrão do Windows. Mas essa barra aqui é um problema para algumas pessoas, porque muitas pessoas deletam alguma coisa nessa barra e você não quer que o pessoal esteja modificando essa barra e nem um plano de fundo. Então imagina, por exemplo, se nós instalarmos o Ubuntu em um laboratório de informática e você não quer que os alunos estejam modificando o plano de fundo e nem mexendo aqui, nem deletando esse menu aqui, nem a parte aqui de configuração, para ficar mais fácil a manipulação aí pelos professores. Então vamos aprender a fazer isso nesse ambiente aqui XFCE4. Eu vou mostrar aqui duas maneiras. A maneira mais fácil, a maneira mais automatizada, e depois a maneira passo a passo, a maneira mais avançada, em que você pode customizar. Então, essa forma de você fazer isso no Ubuntu, no ambiente XFCE4, é chamado Kiosk Mode. Então, modo quiosque. Então, eu não vou colocar por completo o modo quiosque aqui, só essas duas opções. Mas se você quiser saber mais sobre o modo quiosque, podemos abrir aqui o navegador e você vai digitar Kiosk Mode XFCE4 e aqui na documentação oficial do ambiente desktop XFCE você vai conseguir fazer mais operações, certo? Primeiro passo que nós vamos precisar para fazer essa operação fácil. Primeiro você vai precisar ter instalado o PPA do projeto WinUnix, que é um projeto que eu já venho trabalhando há um tempo. Então, como esse sistema aqui é um recém-instalado, eu vou mostrar aqui passo a passo, mas vou botar na descrição também, no card, como é que você faz para instalar. Então vamos lá, primeiro vamos digitar aqui GitHub, ou melhor, vamos pesquisar por WinUnix na internet. Vou entrar aqui nesse link aqui, winunix.github.io. Vou acessar esse repositório Jame, já que eu estou utilizando a versão 22.04. Então, o 22.04, o codename dele é Jame, então eu vou utilizar esse repositório. Então, vou adicionar aqui ó, a chave do repositório. Posso copiar. Abrir meu terminal. E vou colar esse código. Então esse código ele vai instalar aí uma chave pública do meu repositório. Eu mostro até na tela aqui a chave. E agora vamos adicionar o repositório, sim, a lista do repositório. Então posso copiar aqui esse segundo item. Limpar a tela e vou colar. Pressionar Enter. Agora eu posso fazer um sudo apt update. Ou atualizar a lista de pacotes aí, dependendo do sistema que você estiver utilizando. Então sudo apt update. Agora eu tenho o repositório aqui do WinUnix. E agora podemos instalar essa automação que eu fiz para poder bloquear aqui tanto o plano de fundo quanto o painel ou a barra de tarefas comumente chamada. Então vamos fazer o seguinte, vou limpar o terminal, vamos digitar sudo apt install kiosk. Você pode pressionar Tab, ele vai completar. Então, esse pacote aqui, pessoal, ele vai instalar as opções aqui do modo quiosque. Então, você vai, a partir de instalar esse pacote aqui, ele vai reiniciar o computador e já vai estar com essas opções bloqueadas. Então, coloque o wallpaper que você quer aí, coloque as configurações da barra que você quer. Então, vou, por exemplo, deixar aqui nesse wallpaper aqui. E quando eu fizer isso aqui, o computador vai reiniciar. Então vou pressionar Enter. Usar a tecla S aqui para instalar. Ou melhor, não vai reiniciar nesse momento. Nesse momento nós estamos instalando só o pacote que vai fazer essa opção de
habilitação do modo quiosque. Então fiz isso, configurei já o wallpaper que eu quero, também a barra aqui. Vou digitar agora, e depois de instalar o pacote, vou digitar o comando enable kiosk mode. Então isso aqui vai habilitar o modo quiosque. Então quando eu pressionar, o computador vai reiniciar. Se o computador não reiniciar, o que você vai fazer? É porque pode ter outro usuário já logado, então você vai pressionar Enter. Se não reiniciar, você vai vir no menu aqui e reiniciar forçadamente aqui no botão sair. Mas como eu não tenho nenhum usuário extra, se eu pressionar Enter, veja aqui que eu estou utilizando uma máquina virtual e o computador acabou de reiniciar. Fiz o login novamente. Agora veja só, se eu clicar com direito aqui, configurações de área de trabalho, eu não posso agora, eu não consigo mais modificar. Então não tem como mais eu fazer essa opção de modificação. E se eu tentar também mudar alguma coisa na barra, ó, se eu clicar com direito na barra, você vê que está desativado. Eu não tenho mais a opção de modificar essa barra. Então aí fica melhor para se trabalhar no laboratório ou quando você está trabalhando com pessoas que não conhecem o ambiente muito bem, para não estar mudando aí o plano de fundo e nem estar mudando aqui a barra. Se eu quiser voltar ao que estava, eu posso utilizar então o comando disable kiosk mode. Se eu fazer isso, então ele vai voltar ao estado que estava antes. Então é muito fácil, né? Você simplesmente pegar aqui, digitar e voltar. Realmente dessa modo aqui você vai conseguir, caso você tenha a senha de superusuário do computador. No caso, esse usuário aqui, usuário, ele é um usuário do sudoers, ou seja, é um usuário administrador. Se você quer que o seu aluno ou então alguém que está utilizando a máquina não tenha a opção mesmo de mudar, o ideal é que você crie um novo usuário sem permissão de sudoers. Então, por exemplo, vou vir aqui no menu iniciar, digitar aqui usuários e grupos. Vou criar um novo usuário aqui, que é um usuário comum. Então, vou chamar aqui de convidado 1. É um nome só, fictício. Então, vou colocar uma senha para ele. Ok. Então, coloquei esse novo usuário aqui. Fechar. Então, se eu fechar aqui minha sessão e entrar aqui no convidado 1 e acessar, vou ajustar aqui a escala para ficar melhor de visualizar. Então reiniciei aqui a máquina por causa que eu estou usando a máquina virtual, deu um bug aqui na tela, mas então estamos aqui no usuário convidado, né? Veja aqui que o usuário é o convidado 1 e esse usuário também não vai ter a permissão de mudar o plano de fundo. Então se eu tentar mudar o plano de fundo, ele não vai conseguir mudar. E se eu tentar também mexer no painel, não vou conseguir mexer. E se ele vir aqui no terminal e tentar usar o comando disable kiosk mode, olha o que vai acontecer. Vou digitar aqui a senha dele. Então, veja que eu digitei o comando para desabilitar o disable, né? E ele reiniciou a máquina, mas veja que ele sempre mostrava o alerta dizendo que ele não estava nos sudoers. Então ele realmente não desativou, olha só. Se você vir aqui e tentar mudar, ainda está da mesma maneira. Eu só vou conseguir realmente desativar caso eu esteja utilizando o usuário com permissão sudo. Então eu vou encerrar aqui a sessão. Vou entrar novamente aqui em usuário. Vou executar o comando de disable. E aí ele já desativou, mas ele não reiniciou porque eu estava logado antes, então vou ter que forçar o reinício.
Veja então que agora eu vou conseguir mudar meu plano de fundo. Se eu venho aqui, tentar escolher aqui, agora eu tenho a opção de mudar o plano de fundo, como também eu tenho a opção aqui de você modificar o painel. Então se eu, por exemplo, quiser aqui vir em painel, preferências de painel, e sei lá, botar esse menu aqui, o Whisker, por final, eu consigo fazer. Então pessoal, esse vídeo eu achei que ele ficou muito grande para demonstrar a parte mais avançada. Então vou fazer em breve um segundo vídeo demonstrando passo a passo como fazer esse modo quiosque de um modo mais avançado. E aí você vai ter um controle a mais caso você queira entender o que está acontecendo com esses dois comandos aí. Então, mas eu acredito que se o objetivo seu é simplesmente bloquear aí o papel de parede, eu acredito que esse tutorial vai funcionar para você. Então até a próxima.